Bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita da Consolação. Nós vamos, antes de iniciar a nossa preleção, nós vamos fazer a nossa preparação, a nossa prece inicial, pedindo a proteção dos nossos amigos da espiritualidade, agradecendo a Jesus por este momento que nós temos, esta possibilidade que nós temos de refletir sobre os seus ensinamentos e de nos fortalecermos nas nossas convicções, na nossa fé, na nossa doutrina. Assim, nós agradecemos a Jesus e pedimos a Ele permissão para nós iniciarmos a nossa preleção de hoje. Nós vamos falar hoje do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo sobre a fé. É uma passagem em que Jesus afirma que a fé transporta montanhas. E o evangelista Mateus relata esta passagem com um fato específico, né? Uma pessoa que procura Jesus pedindo a cura do seu filho, dizendo que o filho, ele era, a expressão que ele usa, né, que está no Evangelho, é lunático, mas hoje nós sabemos que essa expressão significa obsidiado, né? O lunático é pelas crenças que eles tinham de que a lua tinha alguma influência sobre essa doença, mas nós sabemos que era um rapaz obsidiado e ele era jogado na água, jogado no fogo por esses espíritos perturbadores, né, tentando prejudicá-lo. E esse homem procura os discípulos de Jesus e os discípulos não conseguem curar o menino. E Jesus cura, né, com uma imposição de mãos, com uma ordem moral bastante firme, os espíritos se afastam. E daí os discípulos perguntam, mas por que nós não conseguimos expulsar esses espíritos, né? Afastar esses espíritos? E Jesus diz que era devido à falta de fé. E aí ele faz essa afirmativa: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esta montanha, passa daqui para lá, e ela se transportará, né? É claro que é um sentido simbólico, que são as montanhas, está se referindo às montanhas das dificuldades, das objeções, dos impedimentos. Então, se nós tivermos fé, nós conseguimos remover todos os obstáculos que se impõem na nossa vida e que nos impedem muitas vezes de realizar aquilo que nós desejamos. Com base nesta passagem do Evangelho, Kardec vai falar a respeito da fé. E ele vai abordar a fé de algumas perspectivas diferentes. Então, primeiro, ele vai falar da fé, que é a convicção nas nossas próprias forças. Eu sei o que eu posso fazer, eu tenho convicção daquilo que eu posso fazer, então eu vou e faço. Ele diz, é certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. É claro, né? Se nós vamos entrar numa tarefa achando que a gente não vai conseguir, a gente já entrou derrotado, né? Então, esta fé é a fé nas nossas possibilidades. Então, esse é um dos pontos que Kardec aborda, né? E aí vem esta questão também de afastar as dificuldades, né? A fé nas nossas convicções, nós afastamos a má vontade, as dificuldades da rotina, a descrença, o orgulho de outras pessoas, tudo que possa dificultar a nossa tarefa. Então, nesse sentido, Kardec está dizendo da nossa fé nas nossas próprias possibilidades. Em outra acepção, né, em outro sentido, a fé é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz entrever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los. Também é uma questão de convicção. Nós sabemos que algumas coisas podem ser realizadas, né? E acreditando nesta possibilidade,
nós executamos as tarefas e conseguimos realizar aquilo que se nós não tivermos fé, tivermos dúvida a respeito disso, nós já entramos sem a força suficiente para realizar, né? Então, nesses dois sentidos, é uma convicção, uma fé nas próprias realizações. Em seguida, Kardec vai falar da diferença entre fé e presunção, né? Fé é uma coisa, eu acredito, eu sei que eu posso, eu tenho convicção disso, eu vou em frente e vou fazer. Presunção é assumir que nós podemos coisas acima daquilo que nós podemos, né? Então aí já é uma atitude orgulhosa, uma atitude vaidosa. E Kardec afirma que a verdadeira fé se alia à humildade. Nós temos fé, nós temos convicção, nós sabemos que nós podemos, mas sem presunção, sem vaidade, sem manifestação de demonstração das nossas pretensas virtudes, né? E então ele coloca essa questão, né, de necessário guardar-se de confundir a fé com a presunção. Aquele que possui fé deposita sua confiança em Deus. É aí que entra esta questão do aspecto moral, do aspecto religioso. A fé, ela deve ser aliada a esta confiança em Deus, a confiança no auxílio dos bons espíritos que nos assistem, porque nós necessitamos disso. A fé orgulhosa, a fé presunçosa, pretende dispensar esse auxílio e muitas vezes se perde em função disso. E Kardec finaliza dizendo que o poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. O que é isso? São aquelas pessoas que têm uma capacidade de transmitir um fortalecimento físico para outras pessoas. São pessoas que muitas vezes curam outras pessoas, né? A própria presença tem um magnetismo de promover o bem-estar no ambiente em que ela se encontra. Então, Kardec diz assim que graças a essa força, né, essa ação magnética, o homem age sobre o fluido universal, modifica as qualidades e dá a ele um impulso benéfico para as pessoas. Então, aquele que alia um grande poder fluídico, um grande poder magnético, a sua ligação com os espíritos, a sua ligação com Deus, adquire uma capacidade de operar modificações físicas, inclusive em outras pessoas, que são chamados aqueles que conseguem curar pela presença, pela imposição de mãos, por um olhar, até pelo próprio pensamento, pela própria vibração. Então é por isso, e Kardec encerra dizendo que é por essa razão que Jesus disse que se eles não conseguiram curar o menino obsidiado, foi exatamente por falta de fé, falta de convicção no seu poder, na sua força, e provavelmente também uma falta de ligação com a espiritualidade maior, né? Então, esse capítulo sobre o poder da fé, o que a fé pode conseguir, né, em relação à obtenção dos nossos objetivos, é bastante interessante, e Kardec vai fazendo essa análise de todas as formas que nós podemos praticar a nossa fé. Então, é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos então agora fazer as nossas vibrações, que é desejar coisas boas para todas as pessoas, vibrar por toda a humanidade, com fé, com força, esta fé que nós temos, esta vibração, no sentido de termos esta convicção que nós estamos auxiliando as outras pessoas. Nós vamos vibrar por toda a humanidade, encarnada e desencarnada, por todos os povos, por todos os países, vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares encarnados e desencarnados, por nossos amigos, pelo nosso trabalho, pelas pessoas que nos auxiliam nos nossos trabalhos. Nós vamos
vibrar por esta casa espírita que nos dá esta oportunidade de reflexão, de aprendizagem, de melhoria do nosso espírito, da nossa condição espiritual. E nesse momento nós vamos vibrar por nós mesmos e aguardar para que o plano espiritual possa nos ministrar o passe espiritual. Agradecidos mais uma vez a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos que aqui estiveram presentes, nós pedimos permissão para encerrar a nossa preleção de hoje. Graças a Deus.